Agora vamos falar com o Dr. Marco Moscatelli nesta Sexta da Saúde e hoje vamos conversar com ele sabe qual o assunto que vamos tratar hoje? Vamos falar sobre dores lombares, dor na coluna, hérnia de disco, tudo isso você pode interagir com a gente participando através do 999229519. Dr. Marco, seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Dr. Marco, o que é hérnia de disco? Hérnia de disco, ela é uma das patologias mais comuns da coluna lombar, né? Ela vem geralmente através de uma lombalgia, o diagnóstico dela. E a lombalgia, na realidade, 80% da população um dia vai ter. Eu já tive, não sei se você já teve, mas você em casa também não sei se já teve, mas pelo menos uma vez na vida a gente vai ter dor lombar por algum motivo. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, viu, doutor Marco? Dor lombar eu já tinha bastante tempo. E olha, acaba sendo uma propaganda por tabela, mas justiça tem que ser feita. Lá no Ortorrio eu fiz uma palmilha própria, personalizada, uma palmilha, e de lá pra cá, adeus. Dores lombares. Dores lombares. Exato, a algo postura. impressionante. Você não, acho que a pessoa, talvez assim, o leigo nesta área, como eu sou e muita gente não imagina nunca, né? Uma palmilha resolver um problema de coluna. Porque muitas vezes a dor lombar ela pode ser por má postura. Isso. Muitas vezes você pode ter uma perna um pouco maior que a outra e sobrecarrega um lado, então isso pode desenvolver dor lombar. Faz mais força num pé do que outro, sem você nem perceber, né? Você e o joga pé, os pés são nossa base de sustentação, né? Então, se tem alguma coisa errada ali, vai provocando problemas. Tudo se transmite para o quadril, né? E o quadril está interligado com a coluna. Com certeza você sobrecarrega a coluna. Pois é. E aí eu pergunto, o que é que causa, por exemplo, a hérnia de disco? A hérnia de disco, ela tem vários fatores. Um é problemas de colágeno, outros é sobrecarga da coluna, má postura, excesso de peso. Muitas vezes você vai se abaixar para pegar um peso, você faz um esforço exagerado. Na posição errada. Na posição errada. Obesidade, sedentarismo. E tem até trabalhos hoje que mostram que até o tabagismo ele pode estar associado a dores lombares e hérnias de disco. Temos a pergunta do Ricardo, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se a atividade física, você acabou de dizer que sim, mas ele especifica a questão de abdominais, se isso é importante para a coluna. Nossa coluna ela é sustentada por todos os músculos abdominais e lombares. Então, o fortalecimento dessa região, que nós chamamos de core, né? Core de coração, que seria uma parte de sustentação da nossa coluna, tem que ser fortalecida. Tanto a parte abdominal, quanto a parte lateral da musculatura, a parte dorsal da coluna lombar, como um todo, principalmente a parte dorsal, de costas, braços, pernas. Então, não só diminui a barriga, por exemplo, claro, né? Mas também fortalece os músculos que dão sustentação à própria coluna vertebral. Né? Exato. Nós sabemos que o abdominal ele é mais para o fortalecimento do músculo do que para a queima de gordura. Então, o abdominal é muito bom. Existem outros movimentos também, outras atividades que são movimentos de isometria, movimentos de fortalecimento que podem ser feitos. Que bacana. Tem mais pergunta do telespectador? Pergunta do César Amorim de Lagoa Nova. Ele diz que é representante comercial e viaja bastante. Gostaria de saber se no futuro ele pode ter algum problema na coluna. Eu acredito que é o caso dele e de motoristas de ônibus, caminhão. Motoristas de carro comum que trabalham com isso diariamente, né? A postura correta para dirigir é muito importante. E as nossas estradas não ajudam muito, né? Qual é a postura correta para dirigir? O importante seria a coluna bem posicionada na parte posterior, como eu e você estamos sentados bem na parte posterior da cadeira, o mais reto possível, em 80, 90 graus com a perna. Isso seria o ideal. É difícil longos períodos porque você começa a deitar sobre o seu banco, a escorregar sobre o seu banco e sobrecarregar a sua coluna. Mas o pior é o impacto que nós sofremos com as estradas, com o amortecedor do carro e por aí vai. E aí eu pergunto, nós observamos que era mais o pessoal mais antigo que sempre utilizava, que acolá é muito raro, mas você vê ainda, gente jovem usando também, taxista usa muito. Às vezes... O banco de bolinha? Um banco cheio de bolinha, outro. Aí tem gente, que negócio maracatu, aí tem gente que às vezes usa um travesseiro, uma almofada por trás das costas, outras pessoas que são baixinhos,
como eu sou baixinho, mas graças a Deus meu banco ele regula. Então eu não preciso botar um assento. O que é que o senhor diz de tudo isso? Para quem principalmente trabalha com a direção. Aqueles bancos de bolinha, eu estou dizendo por experiência, ele não é tão seguro, porque ele escorrega muito. Então, em qualquer freada, qualquer acidente, você pode sair do seu banco. Você não fica firme, né? Perfeito, você não fica firme, bem colocado, ele sempre está escorregando. Tá Existem vendo? Assentos taxista, o pessoal do Uber, fica atento a isso. Existem assentos que você compra próprio para moldar a sua coluna, que você consegue encaixar no seu carro. Sentar corretamente, exato, né? Para dar uma melhor postura. Que bacana. E outra pergunta, quais seriam as outras formas de prevenir uma possível hérnia de disco ou mesmo qualquer tipo de complicação na coluna vertebral? Vários trabalhos têm saído, principalmente na área de fisioterapia, que são quem ajuda a gente na reabilitação, né, pós-operatória principalmente, até pré-operatória, para evitar que chegue à cirurgia, em que tudo é válido. Mudança do estilo de vida é válido, por exemplo, como eu disse, o tabagismo, obesidade, o sedentarismo, mas nada substitui o fortalecimento. Nada substitui, você pode parar de fumar, você pode comer direito, ser magro, mas se você for uma pessoa sedentária e não fortalecer a musculatura abdominal e lombar, você vai ter dor lombar e pode predisponer a hérnia de disco, sim. Verdade. Então, o fortalecimento é a base de todo o tratamento, pré e pós. Né? Isso é prevenção. Isso é prevenção, com certeza. Se abaixar da maneira correta, é uma prevenção de hérnia de disco. Qual é a maneira correta de se abaixar, doutor? Com a coluna ereta, nunca dobrando sua coluna. Aproveita as pernas. Aproveitar as pernas, o joelho. Não ficar igual toda curvada para pegar um peso forçando a coluna, né? Porque você sobrecarrega abaixa-se com as pernas para poder pegar e suspende com a força das pernas corretamente. Exato, igual você vai agachar em cima do seu pé, você não vai se dobrar à frente dos seus pés, né? Isso. Doutor Marco, tem mais perguntas? Eu já ia fazer uma, mas a prioridade é a pergunta de quem está em casa. A pergunta agora da Expedita, lá de Ceará-Mirim. Opa, um abraço ao pessoal de Ceará-Mirim que está nos acompanhando. Ela disse que teve muitas dores na lombar no período que estava grávida. Ela gostaria de entender por quê. A gestante, ela sofre várias alterações com a gestação, principalmente no último trimestre. Existe um hormônio que chama relaxina, ou relaxina, que ela faz com que os tendões, as musculaturas, as articulações fiquem mais frouxas, mais amolecidas. Tudo esperando... É uma preparação para a saída da criança, para né? a criança se acomodar, não sentir tantas dores. Porém, com isso, ela enfraquece a musculatura de uma maneira em geral, entra mais líquido nesse músculo, ficando mais flácido. A postura da gestante no terceiro trimestre, que geralmente as gestantes falam, eu consigo só dormir sentada no meu último trimestre de tanta dor lombar ou falta de ar. O abdômen fica mais globoso. Com isso, a postura que era ereta, ela tem que ser jogada para trás para compensar o eixo da barriga. Então, isso ela já sobrecarrega mais ainda a postura, a lombar. A pelve da gestante, ela inverte. Talvez até uma palmilha lá feita com o pessoal lá da Orto Rio, né, com o fisioterapeuta lá, o Leonardo. Um abraço, Leonardo. Talvez até isso ajude a reequilibrar o corpo, né? O problema, na realidade, isso talvez sim, não sei te dizer, porém, o fortalecimento. O fortalecimento, porque né? Já que essa gestante está com um peso excessivo na frente, precisa trazer o corpo para trás e ficar sustentando essa posição por longos períodos, ela precisa estar muito, muito, muito fortalecida pré-gestação. Então, tudo é prevenção. E aí a gente entra num mito, né? Que muitas vezes, quando se pensa na mulher grávida, as pessoas pensam, não, mas olha, não pode fazer movimento, não pode fazer exercício, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Me parece que é o contrário, né? Quanto mais exercício, claro, da maneira correta, sendo feito, melhor ainda, até para facilitar o parto dela, né? Com certeza. E você é o que você sempre foi. Então, se você é, antes da gestação, uma atleta de alto impacto, de alto rendimento, uma triatleta, por exemplo, por que você vai parar durante a sua gestação a atividade física? Se você vai à academia todos os dias, 1 hora por dia, por que na gestação você vai parar de fazer? Existem professores de educação física que eu conheci,
que elas tinham alto impacto. Então você reduz essa sua carga, claro, para não sobrecarregar, mas continua fazendo atividade física, sempre recomendada pelo médico, pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, mas a atividade física não pode parar. E também depois do parto, né? Eu me recordo que, não sei se, acho que hoje não tem mais isso não, mas antes se falava muito da história do resguardo. Rapaz, fulana teve menina, aí passava não sei quanto tempo sem nem se mexer. Exato. Me parece que hoje em dia já incentiva até que ela comece a andar para se restabelecer. Às vezes no mesmo dia, né, já tem a mulher que depois do parto já faz algum tipo de atividade, né? Não tem mais essa história do resguardo, não, né? Até porque não é doença, né? Existe um repouso relativo, né? Porque não deixa de ser, muitas vezes, é uma cesárea. Então ela precisa de um repouso relativo porque foi uma cirurgia. Pontos, né? Perfeito. Ou se foi parto normal. A maioria parto normal já volta a atividade. A maioria das gestações de parto normal, o paciente já sai no mesmo dia caminhando pela sala, pelo quarto. A cesárea, você tem que ter uma deambulação precoce, principalmente para evitar alguns males, como trombose. Tudo hoje em cirurgia da coluna, por exemplo, não é mais, vamos deixar meu paciente acamado uma semana, ou ele vai ficar internado, hospitalizado 7, 10 dias. Então, por exemplo, eu tenho procedimentos que o meu paciente sai 4 horas após a cirurgia e ele está indo embora para casa andando. Olha só que coisa impressionante. Então, hoje, né? Quanto mais rápido a deambulação ou caminhar precoce ocorrer com o paciente, menos risco de infecção, de trombose pulmonar, trombose de membros inferiores, que é infecção. sobre os procedimentos menos invasivos que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E também já está chegando muita pergunta. Estamos conversando com o Dr. Marco Moscatelli, ele é médico neurocirurgião e também cirurgião de coluna. Conversando com o Dr. Marcos Moscatelli. Marco sem o S, Moscatelli, é médico neurocirurgião e cirurgião de coluna. E já está chegando mais perguntas de telespectadores. Pergunta de Franklires, da Cidade da Esperança. Quem se deita na rede? É bom dormir na rede, mas isso é bom para a coluna? Essa é uma grande pergunta. Eu até ter mudado para Natal, eu nunca tinha recebido essa pergunta, né? Pois é, eu depois passei a morar em apartamento, não tive mais rede, mas eu acho que eu tenho um espírito indígena. Rede e tapioca, duas coisas que eu gosto muito, são costumes que vêm com os índios, né? Mas, com certeza. E o que é que a gente diz de quem dorme em rede? Então, quem dorme em rede está acostumado em rede, muitas vezes quando você muda essa pessoa para uma cama, ela sente dor. Então, a rede, em tese, ela não tem contraindicação para quem tem problemas na coluna. Tá? Mas eu estou acostumado com o colchão desde que eu me formei, então um colchão bem adequado. Também vai depender da postura, né? Exato, um colchão adequado, da densidade correta para você, e muitas das vezes é melhor do que uma rede. Mas se você está acostumado desde criança, nasceu, foi criado dormindo em rede, não sente dor, é o que o seu corpo está acostumado, e você não sentindo dor, está correto. Está chegando mais perguntas, mas antes eu gostaria de fazer uma sobre a questão de cirurgias. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas deixam de fazer a cirurgia porque, lamentavelmente, alguns profissionais médicos fazem um terrorismo, às vezes até, de repente, mancomunados com o plano de saúde para evitar gastos. E dizem, não, é melhor você não fazer não, porque senão você termina com a deficiência física, ou termina sem mover suas pernas, termina com algum problema sério grave, e a pessoa vai-se embora do consultório e permanece com aquela dor. O que é que o senhor diz a respeito disso? O que nós temos para falar, por exemplo, sempre existe um tratamento para a sua coluna. Sempre existe, não importa qual seja o problema da coluna. Tem tratamento. Tá? Ele pode ser maior ou ele pode ser menor. Ele pode ser só apenas um bloqueio, como ele pode ser uma cirurgia extensa, com descompressões e etc. O mito, problema de coluna, já vem desde muito tempo. Né? Desde que a técnica era muito rudimentar, sangrava muito, pacientes perdiam. Hoje não. Hoje a gente consegue fazer procedimentos rápidos, limpos, sempre com pouco sangramento. Então, essa de, não, eu não vou te operar porque você vai ficar sequelado, isso não existe mais. Se alguém está dizendo que vai ser operado e vai ficar sequelado, está errado. Ou está errado a técnica que ele está usando, ou está errado o que ele vai fazer com você, ou alguma coisa está errada. Ou tem alguma coisa errada entre ele e o plano de saúde dele, que está dizendo, rapaz, faça o seguinte, não vá fazendo a operação não, que vai sair caro para o plano de saúde, né? Uma possibilidade, tá? Mas hoje sempre tem o que fazer. Então, nós não temos rabo preso com nenhum plano de saúde, com nenhuma prestadora. Sou cooperado de uma das cooperativas de Natal. Então, sempre existe um tratamento para você. Pode ser ele não cirúrgico,
como pode ser ele cirúrgico. Mas falar para você, não tem tratamento, eu não vou fazer porque você vai ficar sequelado, Isso não existe. Lamentável que ainda diga esse tipo de coisa para um paciente que precisa. Né? Às vezes existem procedimentos em que o paciente corre risco de sequela. Mas você expõe o risco para ele. De repente é um tumor na coluna. Aí é uma outra coisa. É uma outra coisa que vai correr um risco de uma sequela, sim. Sai da ortopedia e já vai para oncologia. Você vai falar o quê? Você vai botar riscos e benefícios. Se você não tirar esse tumor, você pode vir a óbito. E se você tirar, você pode ter alguma sequela. Então, isso são casos extremos. Mas no dia a dia, no dia a dia não é isso. Eu pergunto, antes de chegarmos a mais perguntas de telespectadores, qual é a orientação para as pessoas nesse caso? Buscar, digamos assim, um laudo, uma consulta com outros médicos que possam, digamos assim, dar outras opiniões a respeito do caso daquela pessoa? Tem pessoas que falam, Marco, você fica chateado se alguém pedir uma segunda opinião, uma terceira opinião? Não, eu peço segundas e terceiras opiniões muitas vezes quando você quer comprar um carro, você não pede segundas opiniões, terceiras? Quando você vai num médico e não sente confiança nesse médico, você deve pedir opinião de outros colegas. Então, eu mesmo exponho, meus pacientes devem estar vendo, alguns pacientes devem estar vendo. Eu exponho. Olha, seu procedimento é cirúrgico, eu tenho essa técnica ou esse procedimento para te oferecer, mas se você tiver em dúvida, vá para casa, estude, entre no nosso site, entre no nosso YouTube, no Instagram, veja os procedimentos sendo realizados, leia os artigos, nós temos vários publicados, peça a opinião de outros colegas, veja o que eles estão falando, entendeu? A transparência, e né? tome a sua conduta. De repente você vai voltar para mim e falar, realmente, Marco, eu gostei do que você falou. Muito bem. E hoje há muitas cirurgias que praticamente não sai nenhum sangue, né? Não são invasivas. Perfeito. São procedimentos minimamente invasivos. Meus pacientes muitas vezes levam um furinho com bloqueios, risotomias, ou muitas vezes como um procedimento que a gente realiza muito, que é a cirurgia endoscópica da coluna, que hoje, vamos dizer que ela é a cirurgia que está mais na moda no meio médico, no cirurgia de coluna, porque é o mais recente que chegou no Brasil. E menos invasiva. Menos invasiva, com certeza. Pergunta do telespectador. Vamos lá, a próxima pergunta de quem é? Lana Silvana, lá de São José de Mipibu. Ela disse que desde que comprou um colchão e um travesseiro ortopédico, está sentindo dores na coluna. Ela quer saber se é apenas uma adaptação, se isso vai passar. Isso pode cair naquilo que a gente falou. Muitas vezes ela estava acostumada a dormir em rede ou dormir num colchão mais macio, comprou um colchão ortopédico e sente dor, e vice-versa. Então, o colchão ideal para a gente é o que nos dá mais conforto, o que a gente se sente melhor. Eu tenho muitos pacientes que falam, doutor, eu comprei... É o momento da adaptação, né? Adaptação, ou ela não vai conseguir se adaptar a esse colchão por ele ser muito duro para a coluna dela, muitas das vezes. Tem pacientes que falam, doutor, eu comprei colchão com aqueles magnéticos para energizar o corpo. Muitos falam que é maravilhoso, outros não se adaptam. Então, e a densidade do colchão? O meu colchão é uma densidade 33, por exemplo, mas é uma densidade que, a gente fala, é uma densidade que daria para todo mundo, mas existem densidades diferentes que se adequam a cada um. E às vezes a posição que você vai dormir também, né? Nem sempre todo mundo dorme retinho, né? Perfeito. Dorme todo... Uns dormem de barriga para baixo, outros dormem de barriga para cima, de lado, com a travesseira. Depende da posição. Uma das melhores posições para se dormir é travesseiro no meio das pernas, de lado, com um travesseiro não tão alto, não tão baixo. Essa é a melhor posição que permanece a coluna como as grávidas dormem. Perfeito, as grávidas dormem. Muito bem. Mais pergunta do telespectador? Rogério Leandro, de Ponta Negra, aqui em Natal. Ele disse que há um ano ele fez uma cirurgia de descompressão na coluna. Ele disse que faz pilates, fisioterapia, hidroterapia, mas as dores não passaram. Primeira coisa é retornar no seu médico para verificar o porquê das dores não terem passado. A cirurgia de descompressão da coluna, ela serve para alguns tipos de patologia que comprimem nervos da coluna. Então, muitas vezes, realmente, o procedimento que ele realizou, a gente realiza tanto de forma aberta, como minimamente invasiva também com cirurgia endoscópica. Muito bem. Temos mais perguntas de telespectador aqui participando com a gente da Band Natal. Hoje estamos conversando com o Dr. Marco Moscatelli, médico neurocirurgião e cirurgião de coluna, nesta Sexta da Saúde. A pergunta, está digitando ainda o nome e o bairro, mas está perguntando, diz na verdade que acorda todos os dias com dor na nuca. Quer saber se isso pode ser sinal de algum problema na coluna? Geralmente você acordar com dor
na coluna cervical pode estar associado ao travesseiro, a má postura ao dormir e muitas vezes com contração muscular, contratura muscular. O estresse, uma noite de tensão, uma noite mal dormida, pode causar sim problema na coluna. Muitas vezes o problema nem é um problema ortopédico, digamos, é um problema muscular. Exato, geralmente ele pode estar associado, porque a coluna, a tensão, a coluna é a parte muscular, a parte óssea, medula, articulações, mas o que envolve a nossa coluna é tudo músculo, ligamento, músculo, cápsula articular, em que isso pode estar tensionado, distendido. Você pode ter uma lesão por contratura que causa dores quando você acorda. Muito bem, essa última pergunta que acabamos de fazer foi da Graça lá de Nova Parnamirim. Chegou o nome e o bairro dela. E agora temos mais uma. Tá digitando o nome também. Digita rápido que o programa está terminando daqui a pouco. Vamos lá. A pergunta é: qual o nome dela, dessa próxima agora? Sim, ainda está digitando o nome, né? Ela quer sobre hérnia de disco e pescoço. Rosilene de Pirangi, chegou o nome dela e o bairro também. Hérnia de disco e pescoço, e mais propriamente dita, a coluna cervical. Pescoço, né? Exato. A hérnia de disco cervical, ela é 15 vezes mais incomum do que a lombar. Então, a hérnia de disco lombar, ela é 15 vezes mais prevalente do que a hérnia de disco cervical. E ela atinge, em média, mais ou menos 3 a 4% das patologias da coluna. Só que por que todo mundo só fala hérnia de disco, hérnia de disco? Tem tanta patologia da coluna. Por que hérnia de disco? Porque a hérnia de disco é a doença ou a patologia que leva mais paciente para a mesa de cirurgia. Tá? Não é estenose de canal, que nem esse colega acabou de falar, não é tumores, não é outras doenças, e sim hérnia de disco. Então, a hérnia de disco cervical, ela é menos prevalente, mas ela é mais deletéria. Ela causa mais mal. Por quê? Porque ela pode comprimir a medula, o qual na lombar nós não temos medula. Aqui na cervical nós temos medula. Pode irradiar para os braços, perca de força, mas, como eu disse para você da cirurgia da coluna lombar, que a gente faz com um corte de 7 milímetros, quase não sangra, o paciente vai embora 4 horas após o procedimento. Já sai correndo. Dá para fazer na cervical também, dá para fazer na coluna torácica e na coluna lombar. Muito bem. Quero agradecer a participação do Dr. Marco Moscatelli, do nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado. Um abraço.